Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, um prazer estar mais uma vez com vocês para que possamos compartilhar a preciosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra para você. Se você tem uma exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 2 e o versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor. Querido povo de Deus, eu quero vos falar acerca de um homem, um sacerdote, juiz, que julgou o povo de Israel por 40 anos, que era um intermediário entre Deus e o povo e Deus. Intermediário no sentido de sacerdote e juiz para julgar o povo. Eli, que morreu aos 98 anos de idade. O nome Eli, que no hebraico significa elevado. Vejamos que este homem, Eli, foi um excelente líder, um homem fiel a Deus, que dedicou-se a sua vida à obra do Senhor Jesus, que fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Porém, nós vamos ver que Eli cometeu alguns deslizes familiares. E eu tenho por tema neste dia, esse texto que eu quero compartilhar com vocês, com o tema, um sacerdote sem liderança. Ou uma atitude que o levou à ruína. Queridos irmãos, ao ler a Bíblia Sagrada, quando começamos a ler o livro de 1 Samuel, o capítulo 2 e o versículo de número 26, a gente vai ver que Samuel, ele ficou no templo, morava no templo, mas mesmo estando no templo, Samuel não se contaminou com as maus influências que os filhos de Eli tiveram. Observe que Samuel, ele era filho de Ana com Elcana, que eram seus pais. Porém, Ana havia feito um voto ao Senhor e neste voto, Ana havia dado Samuel a Deus. E Samuel ficou sob os cuidados do sacerdote Eli, que foi o seu instrutor espiritual. Porém, enquanto Eli dava exemplo, os dois filhos de Eli não davam exemplo. Se você observar na Bíblia Sagrada, os dois filhos de Eli eram sacerdotes, mas a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. Esta palavra no original, não conhecer o Senhor, está se retratando ao fato deles desobedecerem, não honrar a Deus, não honrar seus pais. Blasfemava contra Deus. E eu posso provar à luz da Bíblia que todo esse cenário de desobediência dos filhos de Eli foi ocasionado pela falta de liderança do seu pai. Mas vamos lá. No versículo 26, nós vamos ver que, como eu falei ali, que Samuel, ele estava no templo, morava no templo, mas não se contaminou com as más influências dos filhos de Eli. Enquanto os filhos de Eli traziam mal influência, Samuel optava em extrair de Eli aquilo que era bom e que era útil para a sua vida espiritual. Samuel, que foi sacerdote, profeta e juiz. No capítulo 2 e o versículo 12, que foi o que nós temos, os filhos de Eli eram tão mal
que eram conhecidos como os filhos de Belial. Belial, que é um dos nomes dados ao diabo. Agora observe comigo um filho de um sacerdote que era conhecido como filho do diabo, por causa de suas blasfêmias e dos seus pecados cometidos contra Deus. Sacerdotes que deveriam interceder pelo povo, deveriam clamar pelo povo e ser exemplo para o povo. Enquanto ele era exemplo, seus filhos eram um mau exemplo. Mas mesmo Samuel convivendo no templo, vivendo no templo e vendo a má influência dos filhos de Eli, Samuel não se contaminou. Então, de forma nenhuma, a gente tem que colocar na cabeça, existem pessoas que às vezes cometem erro de que é porque andava com A, com B. A gente só erra se a gente quiser errar. Se a gente não quiser errar, a gente não erra. Os maus exemplos, a gente não é obrigado a fazer. O exemplo está aqui de Samuel, versículo 26 do capítulo 2 de 1 Samuel. Samuel não se contaminou com os maus exemplos dos filhos de Eli. No versículo 13 e 17, nós vamos ver que os filhos de Eli pecavam contra Deus de uma forma terrível. Não tinham respeito com as coisas de Deus. Não se importava com a liderança do seu pai, nem do que isso poderia trazer de prejuízo aos seus pais. No versículo de número 29, aí tudo ainda do capítulo 2 de 1 Samuel, Deus fala com Eli e deixa claro que Eli honra mais os filhos do que o próprio Deus. Ou seja, quando Deus fala com Eli, que Eli estava honrando mais os filhos do que Deus, estava se baseando por quê? Porque Eli, como juiz, deveria punir os seus filhos, mas porém Eli não puniu. A gente vai ver à luz da Bíblia Sagrada que Eli estava mais preocupado com aquilo que o povo falava dos filhos dele do que aquilo que os filhos dele estavam fazendo. Ou seja, arrumar a casa dos outros se torna uma coisa fácil. Mas o mais importante, biblicamente falando, espiritualmente, a gente, antes de arrumar a casa dos outros, a gente tem que arrumar a nossa. Não adianta a igreja estar bem, não adianta tudo estar funcionando de uma forma boa, porém a família está desorganizada, porque o ministério e a sua liderança não começa na igreja. A liderança e o ministério começa dentro de casa. Os meus filhos vão refletir a minha liderança e a minha autoridade. Se a minha casa estiver bem, com certeza o ministério vai estar bem, minha vida espiritual vai estar bem. Não adianta dar o que não tem. A Bíblia já diz, quem dá o que não tem é ladrão. É a Bíblia quem diz. Então a gente vai ver que Deus esperava que Eli tomasse uma atitude com os filhos. Mas Eli não toma uma atitude, porque Eli não tinha liderança sobre os seus filhos. Dedicou-se muito à igreja e esqueceu da família. Eli era aquela espécie de sacerdote que talvez atribuía a ele que se a igreja está bem, a casa não importa. Mas no reino espiritual, a casa que nós convivemos, a nossa família precisa estar bem primeiro. Porque as primícias começam na minha casa. Porque nós não somos muitas vezes o que falamos, mas somos aquilo que demonstramos. Então Eli tinha autoridade para o povo, mas não tinha autoridade para os filhos. E começou errado. Por isso que Deus disse que ele honrava mais os filhos do que o próprio Deus. Porque na hora de Eli tomar atitude com o povo, ele tomava. Na hora de Eli corrigir o povo, ele corrigia. Mas no momento de corrigir os seus filhos, Eli não corrigiu. Aí Deus diz, tu honra mais os teus filhos do que a mim. E a gente vai ver lá na frente que isso trouxe prejuízos à vida de Eli. Mas vem comigo. Se você olhar no versículo de número 22, Eli já estava muito velho.
porém, sabia do pecado dos filhos. Eli já estava com a idade avançada, no versículo 22 de 1 Samuel capítulo 2. Mas sabia dos pecados que os filhos cometiam. No versículo de número 23 e 24, Eli demonstra mais preocupação com aquilo que o povo falava dos seus filhos do que o pecado que os seus filhos estavam cometendo. Então, a preocupação de que quando Eli chama os seus filhos, Eli não chama os seus filhos para punir. Eli não estava chamando seus filhos para repreender. Eli estava chamando seus filhos para aconselhar. E nesse momento Eli deveria ter a mesma atitude que ele tinha com o povo, ele deveria ter com seus filhos. Por isso que eu sempre digo que é muito fácil arrumar a casa dos outros. Mas antes de arrumar a casa dos outros, precisamos arrumar a nossa casa. Os exemplos devem vir primeiro que as palavras, e não as palavras primeiro do que o exemplo. Porque falar é fácil, viver sim é a prática daquilo que eu falo. Então a gente vai ver que Eli tinha liderança para o povo, mas não tinha liderança para os seus filhos. Então ele chama os seus filhos para aconselhar. E deixa muito claro aqui, como eu já disse a vocês, no versículo 23 e 24, que ele estava preocupado porque o povo estava falando dos filhos e não com o pecado que os filhos estavam cometendo. Por isso que Deus deixa muito claro que ele honra mais os filhos do que o próprio Deus. A mesma medida que nós líderes temos para o povo, temos que ter também para a nossa casa. Para que isso seja um exemplo a ser seguido na prática e não apenas na teoria. No versículo de número 25, ele diz a seus filhos: pecando o homem contra o homem, o juiz o julgará. Pecando contra Deus, quem rogará por ele? Ele deixa claro que se o homem peca contra o homem, o juiz vai julgar aquele erro. Mas pecando o homem contra Deus, quem é que vai rogar por ele? Quem é que vai pedir por ele? Então Eli, em vez de corrigir os filhos, Eli agora aconselha. Porque Eli não tinha liderança na sua casa. Se você observar, os filhos de Eli não deram ouvido ao que Eli havia dito. Porque Eli se tornou um líder sem liderança. Repito, liderança não começa na igreja. Liderança começa dentro de casa. O meu ministério começa dentro de casa. A minha liderança começa dentro de casa. Precisamos, antes de atribuir a nossa atitude ministerial, nossa atitude de líder com as pessoas, antes arrumar a nossa casa, para que a nossa casa seja irrepreensível pelo povo. Que não tomamos a atitude de Eli de se preocupar tanto com a área espiritual e esquecer da área material. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas a Bíblia diz que tudo devemos fazer com ordem e decência. É importante cuidar das coisas de Deus, é necessário, é lucrativo e produtivo. Mas também é importante que nós tivemos e tenhamos uma vida de santidade, que as pessoas olhem para nós e atribuam a nossa liderança não com as nossas palavras, mas que as pessoas atribuam a nossa liderança pelaquilo que nós vamos demonstrar, pelaquilo que demonstramos como exemplo. Sejamos exemplo em tudo, porque a vida deve falar mais alto do que as nossas palavras. Se você observar, ele tinha uma liderança. Ele não tinha liderança nenhuma, nem autoridade com seus filhos. Como eu posso ter autoridade para o grupo que eu exerço liderança, se eu não tenho autoridade para a minha família?
Primeiro eu tenho que ter liderança na minha casa. Essa liderança ser refletida nas pessoas que convivem comigo. Aí sim, a minha liderança familiar vai refletir na minha liderança universal na igreja. Na igreja que você congrega, no grupo que você congrega. Porque a tua liderança, ela vai ser demonstrada de uma forma contagiante positivamente. Mas vamos lá. No versículo 30, 31 e 34, as atitudes de Eli trouxe a sua ruína e a destruição da sua casa e de seu próprio ministério. As suas atitudes de não punir os seus filhos, de não agir com os filhos da forma justa, com uma punição, com uma repreensão. A forma de Eli, na hora de ser com os filhos dele, alisar a cabeça, trouxe a ruína, a destruição para ele. Tanto é que Deus decidiu matar os filhos de Eli. E todos sabem que Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu também, por causa das suas atitudes. Povo de Deus, repito, a liderança não começa na igreja. A liderança começa dentro da sua casa. Não adianta eu ensinar o povo o caminho que deve andar quando a minha casa, a minha família, a minha vida vive na contramão ou anda na contramão daquilo que eu estou falando. Isso é hipocrisia. A palavra hipócrita, no grego, no original, hipócrita, quer dizer ator, alguém que mostra ser aquilo que não é. Então é muito fácil arrumar a casa dos outros. É muito fácil liderar o povo. Mas antes de liderar o povo, de ensinar o povo, eu preciso ter uma vida irrepreensível. Eu preciso ter uma vida digna para que essa vida ela possa andar de acordo com as minhas palavras. No capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 18, ele morreu e cumpriu-se a profecia contra ele. Morreu, como eu já disse, aos 98 anos de idade. No versículo 13 do capítulo 4, morreu também os filhos de Eli. No versículo 18 do capítulo 2 de 1 Reis, Deus levanta um jovem para restaurar os valores cristãos que o povo tinha perdido, que foi Samuel. No capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 4, a gente vai ver que Deus agora começa a falar com Samuel. Quando Deus fala com Samuel, que Samuel vai até o sacerdote Eli, a ponto de Eli aconselhar eles e fala, Senhor, que teu servo ouve. Deus começa a preparar Samuel. No versículo de número 19 do capítulo 3 de 1 Reis, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras caíram por terra. E crescia Samuel e o Senhor era com ele. Porque Samuel tinha exemplo. Samuel tinha liderança. E a liderança nossa, como repito mais uma vez, não deve começar na igreja. A nossa liderança deve começar em casa. É muito fácil arrumar a casa dos outros. É muito fácil corrigir o povo. É muito fácil punir o povo. Mas antes de punir o povo, devemos nos corrigir. Devemos corrigir a nossa casa. Devemos corrigir a nossa liderança familiar. Se a nossa casa está bem, a nossa liderança familiar está bem, então as demais coisas vão estar bem. Quer ver uma coisa? Se você vê em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 4 e 5. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. De acordo com os padrões de Deus, o ministério ou a liderança não começa na igreja, e sim dentro de casa. É bíblico? Repito, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, versículo 5, já deixa claro que o nosso ministério, a nossa liderança, não começa na igreja.
O nosso ministério ou a nossa liderança começa dentro de casa. Se você olhar ainda entre 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, o maior exemplo não são as palavras. O maior exemplo é a vida que mostramos para os que estão nos vendo de fora. Repito, capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 7, já esclarece para nós, concluindo esta reflexão, dizendo: o maior exemplo não são as palavras. O maior exemplo é a vida que nós demonstramos para aqueles que estão de fora.